Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao TILPcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Aqui a gente está sempre trazendo novidades de coisas que estão acontecendo em nosso mercado, no mercado mundial, para que você também possa entender quais os efeitos práticos isso pode trazer para suas oportunidades de investir e de realizar o mercado imobiliário. Certo, É Nicolas? isso mesmo. Então, eu sou o Nicolas Schilp, estou aqui também no Tilpcast. E a propósito, eu sou o Jonas Tilpe e sócio do Nicolas Tilpe. Isso aí. E hoje a gente está aqui para falar de centros urbanos, né? Acho que isso é um tema bem interessante e é explorado tanto na nossa região quanto fora dela, né? E o detalhe dos centros urbanos, Nicolas, é que eles estão ficando vazios. É certo? É isso mesmo. Os centros, conforme as cidades crescem, a gente vai vendo um esvaziamento dos centros, né? Então, acho que, de certa maneira, já passou o tempo onde, quando tu queria visitar uma loja ou alguma coisa assim, tu ia para o centro fazer isso. Hoje, Uhum. com os grandes shoppings, tu acaba se concentrando no shopping e o centro vai perdendo a força dele com isso também, né? Agora, tu sabe por que isso aconteceu? Me conta, então. Bom, se a gente olha e pensa na realidade das cidades, é a partir do centro das cidades que as cidades efetivamente se projetam para os bairros. Naturalmente, Nicolas, o centro da cidade ele vai se tornando, com o passar do tempo, a área mais preferida, preterida e, portanto, cara. À medida que o centro se torna caro, a população começa a ocupar as áreas adjacentes, ou seja, começa a se espalhar para os bairros. Interessante. Aí vem um papel interessante das cidades de também determinar o controle da sua expansão urbana, né? Uma cidade que se expande muito, que, como diz assim o outro, né, se espraia muito, ela tem dificuldades de levar a infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala do quê? Esgoto, água, energia, rua, enfim. Telecomunicação, né? Tudo isso vai contando. Se você deixa isso mais concentrado, isso de certa forma obriga você a aproveitar melhor os espaços concentrados. Então, assim, muito cuidado, né? As cidades que hoje estão trabalhando os seus desenvolvimentos urbanos, as suas leis de ordenamento territorial, a famosa LOT, né? Pense bem o que você quer. Talvez você deva primeiro ocupar áreas mais concentradas para poder justificar o investimento em infraestrutura numa área mais concentrada e aí resolver a cidade à medida que ela realmente tenha a capacidade de se expandir. Claro que isso tem que ter o equilíbrio também, né? Não adianta colocar 20 prédios de 30 andares um do lado do outro que tu cria um problema de trânsito, um problema de capacidade dessas redes de energia, de esgoto, de água atender aquela densidade populacional numa única localização, né? Por isso que tu traz um ponto bem interessante, Nicolas, que é pensar na densidade demográfica, né? Quantas pessoas vão viver e trabalhar e estar presentes e em que horário que elas vão estar presentes e que tipo de necessidades com essa presença humana vai acontecer nesse lugar. A gente, dentro da TILP, sempre que vai trabalhar o desenvolvimento urbano, né, olhar um imóvel e determinar o que ele pode receber, a gente se preocupa, primeiro de tudo, é entender quem é a persona que vai usar esse imóvel, qual o comportamento dela e o que ela efetivamente vai fazer a partir da presença nesse imóvel. Com isso, a gente consegue trabalhar os dimensionamentos. Não o dimensionamento de hoje, mas principalmente o dimensionamento do futuro. Qual a capacidade máxima que essa região pode ter? E é interessante, né? O desenvolvimento não se faz pensando no agora. O desenvolvimento, ele tem que ser planejado para daqui 5, 10, 20 anos, porque senão tu fica com um produto ultrapassado ou com um produto que não atende aquela região muito rapidamente, né? Por isso que a palavra desenvolvimento já é uma palavra longa, né? É desenvolvimento. Vamos voltar para o centro urbano. Então, essa realidade acontece. Os centros, em determinado momento, eles se tornaram caros. E as pessoas passam a deixar o centro para ocupar áreas que sejam mais economicamente viáveis para elas. Sim. E eu acho que junto com a moradia, né, vem também a situação do comércio, das infraestruturas, que conforme uma cidade cresce, uma cidade de, sei lá, 20, 30 mil habitantes, ela vai ter um centro que vai ter todo o comércio ali.
quando uma cidade passa a ser uma cidade média, uma cidade grande, cada bairro acaba se tornando o seu próprio ecossistema, né? Então, tu mora num bairro, tu consegue se resolver com restaurante, com serviço, com comércio, tudo naquele teu mundinho, digamos assim, ali naquele teu bairro. Então, isso também acaba fazendo com que os centros se enfraqueçam depois desse movimento populacional para os bairros, porque os bairros começam a se desenvolver e se fortalecer por conta própria, né? Sim, e é impressionante, Nicolas, ver assim os eixos, né, viários, ou seja, as principais ruas dos bairros. Se você para analisar e efetivamente caminhar ou passar um pouquinho devagar observando, você vê que todo o primeiro pavimento de todas as casas ou construções que ocupam esses eixos principais são tomados por comércio, serviço e eventualmente também indústrias, né? Então fica tudo ocupado a parte térrea e as pessoas passam a ocupar o segundo pavimento, às vezes com a moradia e as ruas que são os ramais naturais dessas vias principais, né? Sim. Eu acho que é um movimento interessante de notar quando uma rua vai se tornar importante comercialmente, que tu começa a reparar que o que era terreno acaba virando centro comercial, o que era casa também acaba se tornando área comercial ou área de escritório. Então tu vê se transformar esses eixos que antes eram puramente residenciais, eles vão se tornando comerciais conforme a importância daquela rua aumenta, né? Exato. Então, assim, pensando aqui em Joinville, né, você consegue olhar o bairro da Vila Nova, né? A rua 15 de novembro lá para trás, totalmente ocupada, né? Sim. Ou olhar aqui um pouco mais central, né? Albano Schmidt ali, totalmente ocupada, né? Então, assim, a própria rua Guanabara, quando você vai para o bairro, né? O bairro Guanabara, você também consegue ver esse mesmo eixo de ocupação. Sim. No Aventureiro, né, você consegue ver a rua Tuiuti também, toda ela um Comercial, comércio, né? um serviço, ou às vezes até alguma pequena indústria ou serviço de manutenção, uma no lado da outra. Sim. Mas voltando, tá, agora eu quero ativar o centro que ficou desativado. O que precisa acontecer no centro da cidade para que ele possa voltar a operar? Lembrando, né, tu falou Walk Dead. O que é Walk Dead nessa história? Ele acaba, os centros, eles acabam virando, como tu tem toda a fachada térrea como áreas de comércio, o comércio tem o seu horário de funcionamento, obviamente. Então, tu chega às vezes 6 horas da tarde, ou 8 quando se estende. Depois disso, todo o térreo dos prédios fecha e o centro ele vira uma terra de ninguém, digamos assim. Então, é ali onde tem a maior concentração de moradores de rua, enfim, por toda a localização daquilo, e tu torna aquele ambiente um ambiente sem segurança, né? As pessoas não têm coragem hoje de sair para caminhar e caminhar no centro, por exemplo. O morador de rua que acaba, às vezes, estando muito sujeito a intempéries, né? E às vezes, se ele foi morar na rua, né? É porque aconteceu alguma coisa na vida dele e eventualmente, às vezes, essa coisa está relacionada com alcoolismo, está relacionado com o uso de drogas, Drogas. né? E essa pessoa, às vezes, por estar fragilizada, ela procura, às vezes, algum lugar relativamente mais tranquilo e, Uhum. por incrível que pareça, os centros da cidade se tornam um lugar tranquilo onde ela acaba montando o seu acampamento do dia para estar ali, né? Sim, Embora, de novo, né, cada vez mais as cidades evoluem, existem os centros pop, né, que é o sim. lugar que dá a condição, dá o abrigo, mas nem todo morador de rua se sente bem estando dentro de um abrigo como esse. Então, você acaba criando uma situação adversa por o centro não estar efetivamente ocupado durante a noite. Exatamente. E ocupado durante a noite, você vai para o bairro, você vê um efeito contrário, né? Você vê todo mundo chegando do Todo mundo chega em bairro, casa. né? Saindo, às vezes, botando a cadeira na calçada para apreciar o movimento, crianças eventualmente ainda brincando na rua, num horário ainda dentro da noite, né? Pessoas saindo para fazer, sei lá, a compra no comércio, na padaria, ou indo para o barzinho ali próximo. Você vê esta vida acontecendo e isso fica ativo até o horário que todo mundo efetivamente vai dormir, que é depois Sim. das 10. Mas E quando acorda, o bairro acorda também cedo, né? sim. E é interessante isso que tu comentou das crianças brincando até mais tarde, que quando tu para pra pensar num centro,
o centro, geralmente, ele é o que aconteceu há mais tempo numa cidade. Uhum. Então, é o primeiro lugar onde menos espaços ficaram disponíveis, menos terrenos ficaram vazios. Então, quando tu pensa num bairro, é um lugar onde tanto o poder privado quanto o poder público ainda conseguem fazer ativações. Por exemplo, transformar o que era um rio num parque público, transformar um terreno que era um terreno baldio, enfim, em um parque para a população. Então, nos bairros tu ainda tem essa ferramenta que tu pode utilizar para tornar a vida à noite mais habitável. No centro tu tem que ser um pouco mais criativo, né? E além de ser criativo, existe uma necessidade de um investimento maior, Nicolas. Porque, como você mesmo colocou, o centro é a parte mais antiga. Significa que as primeiras construções elas estão no centro da cidade. As construções elas têm um tempo de vida, né? Então você vai atribuir a uma casa, a um prédio, a uma estrutura maior, um tempo que vai variar aí, vamos falar de 40, né? Talvez até 80 anos ele consegue se manter. Depois de Sim. ter completado 80 anos, um imóvel ele já vai ter as infiltrações, vai ter as suas fissuras, vai ter talvez a sua necessidade de substituição de telhados, entre outras coisas. E a gente não tá falando aqui para derrubar tudo, né? Não. Mas tu precisa de um investimento maior para manter aquilo vivo e funcional, né? E principalmente se o patrimônio, às vezes, é um patrimônio tombado por uma questão de história, de tudo que passou ali. Então, tombar um imóvel, às vezes, também é uma coisa que tem que realmente ter um estudo rigoroso em cima para justificar esse tombamento e, acima de tudo, tem que imaginar que a família lá atrás, que ocupou, às vezes, um casarão numa área central da cidade, ela pode não ter a mesma capacidade financeira que teve na época do casarão. Então, assim, Sim. como é que o poder público pode contribuir para gerar a riqueza, né, ou a riqueza suficiente para que se possa dar manutenção àquele imóvel? Joinville Exatamente. tem um projeto muito interessante na questão de trabalhar uma espécie de outorga, né, onde você pode vender o potencial construtivo de uma casa tombada para a realização de uma incorporação imobiliária que vai acontecer em outro lugar, comprando por um período o A potencial outorga. dessa construção. Se eu não me engano, são 20 anos, né? Durante 20 anos você comprou, você fez uma construção a mais, depois de 20 anos esse mesmo Potencial pode ser usado pode de ser novo. usado novamente. E esse potencial, essa venda, esse valor precisa ter algum destino vinculado com o imóvel ou não? É um título, não deixa de ser um título público que lhe dá direito que você está comprando, né? Então existe aqui uma transação entre prefeitura. Acho que as prefeituras dos municípios que crescem, né, que deixam de ser uma cidade pequena para ser uma cidade média, uma cidade grande, precisam contar com ferramentas desse tipo para poder cuidar do desenvolvimento urbano, manter os seus centros da cidade, né? E o centro da cidade, acho que também pela questão das construções antigas, ele pode ser turisticamente ativado, né? Sim. E aí a gente volta para uma máxima, né? O turismo envolve hotelaria, o turismo envolve serviço, o turismo envolve restaurantes. Então, contar com um restaurante aberto no período da noite significa que as pessoas podem procurar, por exemplo, uma via gastronômica para estar frequentando e gerando um movimento ali, movimento esse que traz um pouco mais de segurança, porque se você tem um local bem iluminado, com uma circulação maior de pessoas, você está escrevendo esse lugar tem um atestado ou passa uma sensação de segurança. Sim. Se você tem um lugar mal iluminado e com baixa circulação de pessoas, você está botando a placa contrária. Esse lugar aqui oferece risco para a circulação das pessoas. Exatamente. Mas e aí? O que mais dá para fazer para pensar em ativar um centro de uma cidade? Eu penso que, por exemplo, a gente já comentou isso no outro podcast, né? São Paulo, olhando para os antigos escritórios que ocupavam o centro antigo, ele começou a fazer um processo de retrofitting imobiliário, praticamente descascando um prédio todo, um prédio que antes era comercial, usado para escritórios, sendo transformado em estúdios. Estúdios não necessariamente para propostas de venda, mas sim propostas de locação, que significa renda. Então, se nós pensarmos num conceito bastante novo, que está chegando no Brasil agora, que é o
o multifamily, né? Multifamily parece assim, várias famílias vivendo no mesmo lugar, quase isso, mas o conceito principal do multifamily é que ele é um prédio concebido para ser locado. Então, você Uhum. imaginar ocupar um prédio antigo no centro da cidade, talvez fazendo uma reforma nele. Detalhe, né? Esses prédios antigos, eles costumam ter áreas até mais generosas, né? Exatamente. Às vezes eles são mais espaçosos. Talvez nesse espaço, em vez de você ter um apartamento, pensando num modelo de locação, você pode converter um apartamento em 2 apartamentos, Sim. né? E não necessariamente eles precisam ser com as mesmas características. Então, você pode trabalhar o conceito do retrofitting, sim, trazendo um equipamento um pouco mais mobiliado, mais preparado para uma pronta ocupação. Porque nós temos uma tendência futura de que as pessoas elas vão pagar pelo uso, não necessariamente pagar pela propriedade. Né? Isso tende a ser uma tendência. Porque assim, as pessoas têm diferentes necessidades. Né? Quando você é um jovem, um estúdio está mais que legal. Se você resolve casar, você vai precisar de um apartamento de 1 ou 2 quartos. Sim. Se você resolve ter filhos, talvez você precise de um outro apartamento ou de uma casa. Se vai ter pets, essas histórias todas mudam a vida das pessoas. Então, esta dinâmica ela tem que ser pensada. Portanto, os centros das cidades, eles precisam ser ocupados por pessoas que voltem a morar no centro. Pelo custo que é um imóvel no centro da cidade, a lógica seria você trabalhar o conceito de um retrofitting e permitir esse conceito novo, que é como eu repito, está chegando no Brasil agora o conceito do multifamily, Sim. onde diferentes pessoas passam a utilizar um imóvel fazendo o uso temporário dele. Esse uso pode ser de curto, médio, às vezes longo prazo, mas em geral ele fica no curto e no médio prazo. Curto prazo a gente pode falar de dias/semanas, médio prazo a gente Até pode falar 3 de meses. meses, né? Talvez até chegando a 1 ano, mas não superando isso, porque nesse tempo a pessoa se realoca. Mas, se o centro é conveniente, por que não ficar dentro dele? Sim. E uma outra coisa, Nicolas, interessante pensar é que as pessoas hoje elas não compram, às vezes, um imóvel, por mais que o imóvel possa ser parcelado em 30 anos, porque falta a capacidade de dar o sinal, que é em torno de 20%, 30%. Então, as pessoas realmente não têm uma poupança guardada para Para poder fazer a conseguir. compra de um imóvel. Exatamente. Né? Acho que muita gente tem buscado na locação uma alternativa para. Ah, vou deixar para comprar daqui a um tempo. Claro que a gente vê vários casos de, devia ter comprado antes porque agora o imóvel já valorizou, já ficou mais caro, enfim. Mas muitas vezes a condição faz com que as pessoas busquem a locação muito antes de pensar numa compra efetivamente, né? E aí tem um aspecto interessante para quem é o investidor imobiliário, né? Esta situação de poder morar no centro, onde você tem serviço, comércio estabelecido, e de novo, né, todo o serviço público ao redor funcionando muito bem, como o próprio acesso a terminal de ônibus e isso tudo, faz com que você possa ter um plus nesta valorização, ou seja, você pode alugar melhor, né? Já que não vai ser vendido e já que é uma área cara, mas tem muita conveniência ao redor, você pode Se conseguir um prêmio aproveitar dessa conveniência ao redor para valorizar o teu imóvel também, né? e, consequentemente, valorizar o retorno do aluguel que você vai ter em cima dele. Sim. E vamos jogar um outro problema dos centros hoje. Quando a gente fala de estacionamento, a gente tem muitas vezes um centro que existe há quase 100 anos, quando não existiam nem carros ainda. As ruas são estreitas, não tem vagas de estacionamento. Os prédios foram construídos, foram concebidos sem pensar em cada pessoa vai ter um carro. Acho que esse é um grande diferencial, inclusive, quando a gente compara, por exemplo, São Paulo, que tem uma estrutura de metrô, e as pessoas muitas vezes nem têm um carro, com uma cidade média, como Joinville, por exemplo, que todo mundo circula de carro ou moto e sempre precisa de um lugar para estacionar. Isso é verdade. O desejo das pessoas, talvez um dos primeiros, quando está se organizando na vida, é ter seu próprio veículo. Exatamente. Porque o próprio veículo é um sinônimo de liberdade, autonomia e controle do seu tempo. Agora, o transporte público, ele precisa ser uma prioridade.
o tempo todo e ele precisa evoluir para trazer mais qualidade. Se eu moro num ambiente central, via de regra, eu deveria depender menos de carro, né? E talvez o futuro, né? O custo que envolve você ter um carro, né? Porque ter um carro é quase que ter uma família, né? Porque É um membro da família que vai precisa de precisar de manutenção, de gasolina, manutenção, de seguro, de combustível, né? imposto. De impostos que você está pagando em cima, e tudo isso é um custo que foge do teu bolso sem você perceber. E quando você vê, você vai ter um ativo que, ok, ele te leva onde você quer, mas ele acaba valendo menos. Então, se nós pudéssemos contar com um serviço público de transporte coletivo, com uma frequência que oferecesse tal qual igual liberdade e principalmente ativado a partir do centro da cidade para todas as pontas da cidade ou para as pontas que trazem o interesse para aquela persona que está ali morando, isso seria fantástico. Com certeza. Porque você deixa de ter a concentração de carro, né? Dá para dizer quase que o estacionamento é vida para muita coisa que vai se desenvolver no entorno dela. Mas não dá de pensar que o centro da cidade, com o custo do metro quadrado que tem, você possa ter vagas de Se der ao estacionamento luxo, como investidor, de gratuitas, por gastar exemplo, vagas de né? estacionamento. Então, assim, se eu vou ter um estacionamento no centro da cidade, ele certamente vai ser pago, né? Se ele vai ser pago, tudo bem, ele tem que gerar uma conveniência para quem vai utilizar ele. Talvez, né, ele possa ser uma forma de você contribuir para quem de fato quer ter um carro, ele vai pagar por uma vaga permanente naquele estacionamento a partir de tal horário, né? E eu acho que assim, que tem um negócio interessante. Uma vaga, por mais que ela possa ser permanente durante a noite, na virada da noite, quando os Durante o centros horário vazio, comercial, muitas vezes o durante carro. o horário comercial ela poderia ser usada por outros. Então eu diria assim, pensando em centros da cidade, o uso dos estacionamentos deveria ser híbrido, né? Então, vender o horário fixo das 18 às 6 da manhã e saber que fora esse horário ele está disponível para outras pessoas estacionarem, Interessante. pagando por isso. Sim. Então existe sim um potencial para você ter uma receita boa com um imóvel que possa estar vazio no centro da cidade, ativando ele como estacionamento, desde que você consiga levar, primeiro de tudo, pessoas para morarem no centro da cidade e pessoas para usarem o centro da cidade. Particularmente eu vejo que, ao contrário do que se pensou no passado, as universidades elas deveriam ser deslocadas para o centro das cidades. Porque no centro da cidade, uma universidade, ela ajuda a ativar todo o comércio, todo o serviço em torno dela. Sim. E se você tem alunos estudando ali, você poderia ter alunos morando ali. Alunos são pessoas geralmente jovens, divertidas, que gostam de se encontrar, e tudo isso contribui também para ativar o centro da cidade. Então, para mim, uma das receitas para um centro da cidade feliz é Uma universidade. leve as universidades para o centro da cidade. Interessante. E, claro, tem os seus pontos, né? Quando tu pensa num campus universitário, hoje ele exige também muitos espaços, tanto de aula, estacionamento, enfim. Mas é um conceito interessante se pensar em levar alguns núcleos, por exemplo, de uma universidade para dentro do centro, que pode trabalhar essa reativação também, né? E aí, assim, coisas que são ímpares, né? Os centros da cidade também acabam concentrando, às vezes, os hospitais. Não sei se você já notou. Sim. Então, e aqui fica uma dicotomia também, né? O hospital estando no centro da cidade, ele ativa aquele centro, tem as clínicas no entorno dele, as clínicas trabalham também em horário comercial. O hospital geralmente funciona 24 horas, mas se acontece algum acidente na rodovia, acessar esse hospital no centro ou em alguma parte mais difícil, às vezes é complexo. Há quem diga que a rodovia, como ela oferece mais riscos, os hospitais deveriam estar mais próximos das rodovias. No entanto, né, entre um e outro, talvez a gente tenha que ficar com o modelo híbrido, né? Mesma questão a hotelaria, né? A hotelaria, há quem diga que elas deveriam ficar mais próximo das rodovias ou dos instrumentos de chegada e saída da cidade, aeroportos e rodoviária, por exemplo, né? Sim.
No entanto, se você tem um centro antigo que facilita o turismo e tal, existe o charme de você ter um hotel no centro da cidade. Sim. Eu acho que são situações diferentes, né? Eu acho que, de fato, precisa existir o hotel que está próximo do aeroporto, que está próximo da rodovia para quem está passando. Mas quando tu pensa num turista que vem estar na cidade ou um empresário que vem se resolver em alguma coisa, o centro ele traz muitas facilidades da pessoa se locomover, da pessoa estar mais próximo de onde vai ser o destino dela, né? E aí você entrou numa palavra bacana, Nicolas, destino. E você falou outra palavra importante, pessoa. Então a gente tem que juntar essas duas palavras, destino e pessoa. Você tem que realmente conhecer a persona que pode ocupar o centro da cidade e desenhar a jornada dela. Uma vez que você desenha a jornada dessa pessoa, você pensa assim, como essa pessoa pode ser feliz hoje? Ah, ela vem, ela vai consumir nas lojas que estão no centro da cidade. Ok, essas lojas do centro da cidade, elas realmente atraem o público que você quer ter no centro da cidade? Se a resposta for não, talvez você deva criar políticas para atrair para o centro da cidade as lojas mais interessantes. Por exemplo, uma loja da Apple. Aonde ela se instala quando ela escolhe ir para uma cidade, Nicolas? Geralmente nos centros. E geralmente em algum prédio que seja icônico, né? Sim. McDonald's, em alguns lugares, também faz a mesma coisa, né? Então, se você tem estas ativações dos locais por marcas que atraem público, e esse público se sente feliz estando ali dentro, uma vez que ele foi comprar na loja da Apple, o que ele pode querer fazer depois de comprar na loja da Apple? Pode fazer um lanche. Pode fazer um lanche, né? Pode tomar um sorvete. Sim. Então, assim, você tem que talvez ter a melhor lanchonete e a melhor sorveteria no centro da cidade, para que a pessoa assim, acabei de fazer uma compra, estou feliz com o iPhone novo que eu acabei de comprar, vou tirar ele da caixa, poxa, mas eu queria sentar no lugar, tomar um café e ficar aqui analisando o aparelho novo, desfrutando dele e fazendo as primeiras programações. Né? Um café diferenciado pode ser. Depois do café diferenciado, eu posso olhar para a cidade e dizer, poxa, que lugar bonito esse ou aquele, posso ter vontade de comprar flores para levar para casa, né? Então, você ter alguma outra coisa que também te atraia. Sim. Serviços, né? Alguns serviços podem estar embarcados no centro da cidade, Eu ao acho ponto de que você, de repente, queira morar no centro da cidade. Sim. E é um ponto engraçado aqui que a gente está levantando várias questões, e todas elas, claro, dependem de pessoas estarem ali para que isso possa se desenvolver, mas muitas vezes as pessoas vão querer estar ali a partir das coisas que se desenvolveram. Então, todo esse planejamento, ele tem que caminhar, de certa forma, com todas essas fases ao mesmo tempo. Tu tem que pensar em levar a infraestrutura, em levar a universidade, em levar as lojas, em levar as pessoas para que tu torne aquilo num hub. Então, não adianta ir fazendo isso de qualquer maneira. Vou colocar uma loja aqui, vou colocar um negócio ali. Eu acho que as cidades deveriam se planejar com essa reativação dos centros para que todas essas coisas possam acontecer ao mesmo tempo, né? E um negócio interessante que, quando a gente estava falando de hotelaria e de destino, quando tu fala de Joinville, por exemplo, Joinville tem, no inverno, o festival de dança, que faz com que a rede hoteleira fique totalmente lotada. Uhum. Preços mais altos, enfim. Para os hotéis, é um período excelente. Quando tu avalia a ocupação dos hotéis em Joinville, há 5 anos atrás, talvez, o único pico que eles tinham era o festival de dança. Hoje tem o Natal, né? Hoje tem o Natal também. Então, é interessante como a cidade criou um outro evento que não era um evento grande na cidade, ele tinha os seus pontos, mas foi um evento que o poder público criou e hoje ele se tornou um destino tanto para as pessoas da cidade quanto para as pessoas da região, enfim. E tu vê na ocupação da rede hoteleira o quanto nesse período do Natal de Joinville a rede se iguala ao festival de dança que tem sua história de nem sei quantos anos. Já que tu falou em anos, tu já ouviu falar na expressão retratista? Não. Retratista é aquele cara que desenha retratos, aquela pessoa que tem a habilidade para desenhar retratos. Nós precisamos, para ativar o centro da cidade, contar com os retratistas, aquelas pessoas que conseguem desenhar as diferentes personas que podem ocupar
O centro da cidade com suas demandas, necessidades, seja ela uma demanda pontual ou uma demanda, por exemplo, de moradia ou uma demanda de evento, como a gente acabou de retratar. Então, juntar as cabeças brilhantes da cidade, os retratistas, como aqui estou dizendo, para que eles possam desenhar estas personas e, com base no desenho das personas, criar um ambiente favorável no centro, para que o centro possa ser novamente ocupado, ele possa ser vívido, é uma receita para você construir uma cidade que se reinventa e ocupa o seu centro. Muito bom, muito interessante. Gostou desse tema? A gente tem muito mais. Nicolas, a gente volta no próximo programa, certo? É isso aí. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando. Acho que foi muito legal falar sobre esse tema, falar sobre as reativações dos centros. Se você tiver alguma ideia ou interesse em falar mais sobre isso, não hesite em entrar em contato conosco e nos vemos no próximo episódio. E nos siga nas nossas redes sociais. A gente sempre tem novidade, tem contextos, tem temas novos e ideias novas para que você possa fazer o seu imóvel, a sua área valer mais.